Estou aqui novamente, agora para uma live, onde eu vou falar, um bate-papo na verdade, né? Onde eu vou falar sobre o poder da meditação. Eu sei, já repeti lá durante a prática da meditação que eu fiz agora, né? Antes, às 16 horas, eu guiei uma meditação de consciência, relaxamento e consciência corporal. E agora, às 17 horas, eu estou fazendo essa live. Todo dia vai ser assim. Todo dia, desculpa, toda quarta-feira vai ser assim. Às 16 horas eu guio uma meditação que dura em torno de 20 minutos e que é maravilhosa porque equilibra, harmoniza mente e corpo. E às 17 horas eu faço uma live falando de algum tema sempre voltado para a qualidade de vida, para melhorar a nossa vida, na verdade. Semana passada eu falei como fazer escolhas, porque aí eu digo o seguinte, né? As pessoas falam assim, nós não podemos controlar eventos externos, mas nós podemos escolher como lidar com eles. Sim, mas temos que ter ferramentas para isso, para saber fazer a escolha certa. Senão a gente fica batendo cabeça, como tanto acontece. Essa live tá aí, foi feita quarta-feira, tá à disposição de vocês no Instagram, no YouTube, nos meus canais, tá? E hoje eu escolhi falar sobre o poder da meditação. Oi Mercedes, seja bem-vinda. Essa é a segunda live que eu faço aqui, muita gente não sabe ainda, mas é bem legal porque depois eu vejo lá e mais de 100 pessoas assistiram, né? Então é tão bom a gente conseguir impactar pessoas para ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu resolvi hoje falar sobre o poder da meditação. Para começar, eu trouxe alguns livros, eu trouxe 3 livros aqui, que eu acho que tem dados muito importantes e que podem realmente mostrar o poder da meditação. Eu já pratico meditação há mais de 25 anos. E eu comecei, na verdade, quase que aleatoriamente. Eu não comecei a meditação visando diminuir a ansiedade, diminuir estresse, nada disso, tá? Melhorar meu sono, se bem que eu precisava de tudo isso. Eu precisava reduzir a minha ansiedade, eu precisava diminuir o meu estresse na época, eu precisava de ter melhor qualidade de sono. Mas eu não busquei isso na meditação. O que acontece é que desde muito nova eu lia, comecei muito cedo, muito nova mesmo, acho que com 15, 16 anos, eu comecei já a ler livros sobre qualidade de vida, sobre como melhorar a sua qualidade de vida, como você pode ter uma vida mais plena. Então eu comecei muito cedo, com 15, 16 anos, eu comecei a ler esse livro. Eu li Louise Hay, que nós podemos, nós podemos, você pode curar a sua vida. Se não me engano, eu acho que esse foi o primeiro livro dela e foi um livro muito impactante para mim. Depois eu li outros. Oi Pedro, tudo bem? Muita gente não sabe ainda que eu faço essa live aqui, mas ela fica gravada e mais de 100 pessoas assistem depois, mas vamos lá. Então, eu li Louise Hay e li muitos outros, qual foram? Eu nem me lembro os títulos, porque isso tem, sei lá, 40 anos, 30 anos, foi da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Eu li também um que eu gostei demais, Você Está Ok, Eu Estou Ok. São livros assim muito bem escritos, e o pessoal diz que livro de autoajuda é besteira. Não é. Muita gente vai contra, né, o termo autoajuda, mas é porque ele, através da leitura, você se autoajuda mesmo, porque é você e o livro é o que você consegue tirar dali, né? E tem autores maravilhosos. E o que eu percebi com a prática, lendo, é que esses autores, todos eles praticavam meditação. A meditação me ajudou a superar 2 Covid. Você teve 2 vezes Covid, Pedro, e você pratica meditação? Nossa, que bacana, muito bem.
muito legal mesmo. Depois me conta mais sobre isso. Se você puder escrever aí, deixar alguma coisa, um depoimento, como foi isso, depois eu até posto, tá? Mônica, seja bem-vinda, boa tarde. Então, exercícios de respiração, isso mesmo. O Pedro, Mônica, está dizendo aqui que ele conseguiu superar 2 Covid com a meditação. Quer dizer, o que eu consigo entender, Pedro, é que a prática da meditação ajudou você, né, a lidar, a conseguir caminhar dentro disso do Covid, né? Mesmo com o Covid, conseguir superar, quer dizer, conseguir caminhar sem se perder nisso, né? Porque as pessoas relatam que é muito difícil enquanto você está doente, né? Mesmo aquelas pessoas que não são internadas, muitas têm, é muito difícil. Que bom, fico feliz que a respiração tem te ajudado, né? Obrigada, Pedro. Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando é que eu, quando comecei a praticar a meditação, não foi para curar nada, apesar de que eu tinha várias coisas para serem curadas. Então, eu percebia que esses autores, todos eles praticavam meditação. Mas na época eu não me ligava, eles falavam, eu pratico meditação, a meditação é importante, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu nem sabia o que era meditação na época, tá? Nem fui buscar. A gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? De que tem alguma dúvida, qualquer coisa vai no Google e descobre, né? A Mônica está dizendo, ainda sou iniciante na meditação, tenho um pouco de dificuldade de me concentrar, os pensamentos sempre vêm. Mônica, os pensamentos sempre vêm. Nós temos uma mente pensante, um cérebro pensante, ainda bem. A única coisa ruim é que ele pensa demais, em horas inapropriadas. E o pensamento demais, o pensar demais, tira o foco, tira a gente do aqui e agora, tira a gente do estado presente, porque nossa mente geralmente está no passado ou no futuro. E uma mente no passado ou no futuro que não está no presente, ela não está em lugar algum, porque o passado já passou e o futuro não existe ainda. Então é muito complicado isso. Porém, a prática da meditação, você vai gradativamente, com o tempo e com a prática, conseguindo diminuir o ritmo dos pensamentos, o barulho que ele faz. É como se ele fosse ficando lá atrás, entendeu, Mônica? É como se os pensamentos ele fossem diminuindo, ele não atrapalha mais você e a meditação. E tem alguns momentos, alguns segundos, que depois também com o tempo vão aumentando, tem alguns segundos que realmente você... deixa eu arrumar aqui melhor. Tem alguns segundos que realmente a sua mente fica vazia. Mas isso é com o tempo e com a prática. O importante é você ficar ali, sentada, em silêncio, focada na respiração e insistir, persistir, tá? É isso que você precisa fazer. A meditação guiada, que eu acabei de dar aqui agora, às 16 horas, ela ajuda muito, mas não é ela que vai transformar a sua vida. É a do silêncio, praticada diariamente, tá? Então, os pensamentos vêm, você observa e deixa passar. Toda vez que você perceber que se envolveu nos pensamentos, volta para a respiração. Volta o foco para o momento presente, tá? Então, deixa eu continuar aqui contando a história, né? De como eu cheguei na meditação. Para dizer como é que ela foi transformadora na minha vida, importante. Então, o que acontece? Eu comecei a ver os autores, né? Li os autores, todos eles meditavam. Na época eu era muito novinha e adorava os livros, me ajudaram muito, mas nem passava pela minha cabeça meditar. Até que depois, eu comecei a ler com 15, 16, com 24 anos, mais ou menos, acho que foi 23, 24, eu já fazia terapia, eu já buscava me autoconhecer, tá? Os livros não à toa vieram. E eu comecei a fazer uma terapia, eu fiz fazia terapia. Dessa terapia, eu ouvi falar no processo Fischer-Hoffmann e resolvi fazer. Hoje parece que chama-se só processo Fischer, só processo Hoffmann, em São Paulo, na época era aqui no Rio. E foi uma coisa incrível na minha vida. Foi também
um divisor de águas, não tão forte quanto a meditação, mas foi um divisor de águas na minha vida. E através dele eu entrei na meditação, porque foram 3 meses de um trabalho super intenso, que você não pode, na época você não podia nem trabalhar, porque era só se dedicar a esse processo de autoconhecimento. Hoje em dia, depois eles já mudaram, passaram para 10, você podia fazer ou o longo de 3 meses ou um outro de 10 dias, e hoje parece que é de 1 semana. Chama-se Processo Fischer-Hoffmann, eu super indico. Parece que hoje ele está só em São Paulo, mas vale muito a pena fazer, tá? Então, eu fiz esse processo Fischer-Hoffmann lá. Pela primeira vez eu tive contato com a meditação prática. Só que é interessante, na época eles não falavam que aquilo era meditação, mas tinha respiração, tinha meditação dinâmica, tinha meditação do Osho. E era impressionante como aqueles poucos minutos conseguia dar um silêncio interno em mim. Conseguia me aquietar. E eu conseguia ter uma experiência no silêncio, é como se eu tivesse... a gente tem as respostas, no silêncio. É nesse contato interno, é nessa conexão com o nosso interior. E assim foi. E depois disso, eu entendi que aquilo ali já era meditação. E aí eu comecei a buscar a meditação mais tarde, ainda não foi aí não. Depois eu continuei fazendo terapias, eu casei, tive meu filho, né? Meu ex-marido, ele praticava meditação, então foi uma coisa que me chamou atenção também. E eu me lembro que numa época muito difícil da vida dele, a meditação foi fundamental, aquilo também me chamou muita atenção. E aí eu comecei a praticar, na época eu morava fora do Rio, e eu comecei a praticar por conta própria. Foi um caminho muito difícil, porque é muito melhor e muito mais fácil você praticar tendo um instrutor, tendo um guia, na verdade, né? Você sozinho, apesar de que aí eu comecei a ler muito e tudo, eu comecei a fazer, eu quebrei muito a cabeça, porque eu comecei fazendo 40 minutos, porque eu tinha uma mente extremamente agitada, ansiosa, então 20 minutos era só para eu conseguir me aquietar um pouco, e não precisava nada disso. Hoje eu já vejo que pode ser tudo feito de forma diferente, mas na época eu não tinha... que eu sabia, o pouco que eu sabia era isso. Então eu fazia 40 minutos e depois eu comecei a ir a templos budistas. E no templo foi muito interessante. Tem um templo que eu gosto muito. Quem mora no Rio de Janeiro, eu aconselho a ele, fica em Santa Teresa. Ele é da meditação. Me deu um branco aqui agora. Theravada, que é uma meditação do silêncio, tá? Que é uma meditação maravilhosa. E foi muito interessante, porque eu cheguei lá e vi que eu não precisava... Nossa, eu estava sofrendo na meditação e que não precisava daquilo. Que você pode iniciar de forma mais leve, de forma mais suave, que é inclusive como eu ensino nos meus cursos, né? Uma coisa de forma mais leve, de forma mais suave. E aí... mas foi muito importante. Ali na meditação, eu posso começar a contar como é que ela foi um divisor de águas na minha vida, como exemplo. Primeiro que com o tempo e com a prática, a minha ansiedade, que era enorme, ela teve um impacto muito grande, ela reduziu muito. Eu falava rápido demais, eu falava alto demais, tudo eu me estressava, tudo eu estava ansiosa, estava sempre com pensamento no futuro, sabe? Então era muito difícil a minha vida. E aí com a meditação as coisas foram ficando mais fáceis para mim, sabe? Porque a ansiedade diminuiu muito, porque quando você medita, você libera endorfina, se libera serotonina. Com isso, você cria um bem-estar dentro de você. E a meditação ela só acontece no momento presente. Não existe meditação no momento futuro. Você tem que estar no aqui e agora. E o que você pratica na meditação, você leva para a sua vida. Então isso é fundamental, isso faz uma diferença total. E eu comecei a ficar mais calma, a falar mais baixo, a falar mais tranquila.
Isso aí, nossa, quando eu percebi as mudanças, você não precisa correr atrás delas. Elas acontecem naturalmente. A meditação, ela é por si só. Você não precisa correr para conseguir as mudanças. Você não precisa, por isso que eu digo o seguinte, né? As pessoas fazem assim, meditação para ansiedade. Meditação para depressão. Meditação dá compaixão. Meditação dá isso, aquilo. Eu digo que não precisa disso. A meditação, ela por si só, ela é cura. Ela estabiliza. Então você não precisa fazer uma meditação para uma finalidade. Basta você meditar. De preferência a meditação do silêncio. É que eu mais me identifico, mas tem outras. Tem outras meditações, tá? Tem meditação com mantra, tem meditação dinâmica. Mas a meditação do silêncio, que é com a qual eu me identifico, é a que eu ensino e é a que eu digo, faça a meditação do silêncio. Por quê? Focada na respiração, porque a nossa maior dificuldade está aqui no Ocidente, está em silenciar e em lidar com o silêncio, tanto nosso quanto do outro. E conforme eu falei, tudo que a gente pratica na meditação, a gente leva naturalmente para a nossa vida. Então, aprender a silenciar e lidar com o silêncio é muito importante. E aí, eu comecei a minha ansiedade diminuir drasticamente, a minha irritabilidade também, a minha agitação também. E aí, outras coisas foram acontecendo. Olha que incrível, porque quando você para e fica aqueles minutos com você começa um processo de autoconhecimento. Muito importante, porque não são os pensamentos que geram autoconhecimento pra gente, tanto que o nome é autoconhecimento. O externo, ele traz conhecimento, mas se você não tiver autoconhecimento, você não sabe nem processar o que você aprende direito, né? Então, aí, o que acontece? Eu tinha uma dor de cabeça que não me largava desde a pré-adolescência. Era uma dor de cabeça louca. Eu já tinha ido a médico, meu pai tinha me levado a médico, e era uma dor de cabeça que não parava. Eu tinha uma enxaqueca quase crônica. Então eu tomava coquetéis de remédios. Era uma loucura. E aí, com a prática da meditação, olha só que interessante. Com a prática da meditação, eu consegui perceber, eu consegui descobrir o que acontecia no meu corpo antes de eu ter a enxaqueca. Então eu percebi que sempre antes de eu começar a ter enxaqueca, eu ficava com uma fome louca, ficava falando muito rápido, eu ficava extremamente irritada e eu percebi esses sintomas. Eu falei, e logo em seguida vinha a enxaqueca. E aí eu percebendo isso, olha só, eu comecei a meditar com 30 e poucos anos. E eu tinha essa enxaqueca desde os 12, sem conseguir curar. Só os remédios que me aliviavam. E mesmo assim, tinha épocas que eu parava na clínica, no hospital, para tomar injeção na veia para dor de cabeça, de tão forte que era. E eu não tinha nada. Era tudo emocional, era tudo gerado pelo estresse, pela ansiedade. E pelas noites mal dormidas, que depois eu descobri. Então, eu descobri isso. O que eu tinha antes de começar a ter a dor de cabeça? Aí, em vez de eu tomar o coquetel de remédio depois da dor de cabeça já instalada, eu tomava um comprimido antes, quando começavam os sintomas, a dor de cabeça não vinha. Então isso já foi uma coisa maravilhosa na minha vida, na minha qualidade de vida. Porque é horrível você ter enxaqueca. Às vezes eu estava trabalhando e tinha enxaqueca. Bom, depois disso eu pensei, nossa, que espetáculo. Então agora eu tenho que descobrir o gatilho. Mas na meditação você não precisa falar, agora eu tenho que descobrir o gatilho. Porque, como eu falei, a meditação em si, ela te leva às respostas. E teve um momento da minha vida que veio o gatilho. Qual era o gatilho? Eu não podia ser contrariada. Qualquer contrariedade para mim era o gatilho para enxaqueca. E por quê? Eu descobri o porquê. Porque a minha primeira... E por que começou aos 12 anos? Porque a minha primeira grande contrariedade foi aos 12 anos com a separação dos meus pais.
eu fiquei com isso muito mal resolvido e a partir dali eu tinha enxaqueca sempre. E quando eu consegui descobrir o gatilho, gente, eu nunca mais na minha vida eu tive enxaqueca. Nunca mais precisei tomar o remedinho antes, quando apareciam os sintomas que eu ia ter. Então isso foi um grande... Olha o que a meditação faz, porque a meditação você silencia, as respostas vêm. E a outro grande lance que aconteceu foi meu sono. Eu tenho 2 livros publicados. Esse aqui, que é o que é meditação, que está na 5ª edição, que é um feito aqui no Brasil, você encontra ele na Amazon. E eu tenho um outro livro que eu não trouxe aqui, está lá dentro, que é sobre sono, que chama-se Durma Bem e Acorde para a Vida. Que é todo sentido, é dormir bem e acordar para a vida e poder viver. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro depois desse, anos depois. Por quê? Porque eu curei minha insônia com a meditação. Então eu escrevi um livro que eu falo toda da parte alopática, mas eu vou para as terapias alternativas, inclusive principalmente a meditação, como você consegue dormir sem remédio e dormir bem. Então, foi outra coisa que eu curei com a meditação. Por quê? Porque você aprende com a meditação a se priorizar e a priorizar as situações na vida. Então você aprende com a meditação que cada coisa tem seu tempo. E naturalmente você pratica isso. Então, pode o mundo estar caindo à minha volta, que na hora que eu vou dormir, eu vou dormir. Eu vou desconectar minha mente dos problemas, das situações externas, do que for. Até de coisas muito boas que geram uma certa ansiedade e te atrapalham de dormir. Eu relaxo e durmo. Porque eu aprendi, eu levo isso, a meditação. Porque, olha só, quando você está meditando, você só pode estar meditando. Se você começar a pensar em outras coisas, você não está mais meditando. A meditação ela só acontece num tempo, que é no presente. Então isso muda tudo na sua vida. Porque você estando presente, você não mais se contamina com os pensamentos do passado ou do futuro. Então você passa a analisar as situações que surgem naquele momento, dando outro valor para as coisas. O valor real. E você começa a aprender a dizer, não, agora é isso, agora é aquilo, tá? Então, hora de dormir é hora de dormir. Então, você com a meditação, você naturalmente, você começa a aquietar a sua mente, você dorme mesmo, tá? Eu tenho várias histórias, eu tenho muitos clientes que me procuram por problema de sono, porque o estresse e a ansiedade, primeira coisa que ataca é o sono. Então, quando você começa a meditar, você medita, você diminui o estresse, você diminui a ansiedade e você aprende a se priorizar e aprende a dar o tempo de cada coisa na vida. E aí isso muda tudo. Então eu queria dar esses exemplos do que aconteceram comigo. E até hoje eu me pego surpresa com algumas coisas da meditação que surgem, que eu vejo que isso aí é um reflexo da meditação que eu pratico diariamente. Até hoje, eu já pratico há mais de 25 anos, até hoje eu me surpreendo, sabe, com os resultados. E aí eu peguei algumas coisas de livro para poder explicar bem, né, o que é a meditação. Então, uma coisa que eu coloquei aqui do meu livro mesmo é: a meditação nos guia para o nosso verdadeiro lugar, nos abre para uma imensidão de possibilidades. É como se tivéssemos passado a vida trancados numa casa, aparentemente agradável e confortável. Até que um dia descobrimos que existe um portão e que abrindo esse portão, tudo é nossa casa. Muito maior, amplo, repleto de novos conhecimentos que nos tirarão da ignorância propiciada pelo pequeno espaço em que vivíamos. Porque é interessante, né? A gente pensa, a gente faz, a gente planeja, aí a gente acha que isso é uma coisa muito grandiosa na nossa vida.
E aí quando você começa a praticar meditação, você vê que o seu interno, o seu mundo interno é muito mais grandioso do que o externo. Porque é através dele que você se conecta e que você vive o externo. Então, quanto mais centrado, quanto mais harmonizado, quanto mais autoconhecimento você tem e autocontrole. Por que eu estou falando de autocontrole? Porque uma outra coisa que a meditação dá, que é um espetáculo, é você controlar seus pensamentos. Agora imagina, você tem trocentos pensamentos durante o seu dia. Imagina quantas emoções e sentimentos você vivencia. Que tantos altos e baixos esse que você vivencia. Quantos sentimentos, quantas emoções que você está sem controle, que você nem percebe, né? Então nós temos, o nosso estado mental muda várias vezes durante o nosso dia. É uma coisa assim impressionante. Só que nós não temos o menor controle sobre isso. Com a meditação você começa a ter. Por quê? Porque você passa a ser um observador dos seus pensamentos durante a prática da emoção. E você sabendo que pensamento gera sentimento e emoção que vai te gerar alguma ação, você começa a ter controle sobre os seus pensamentos. A meditação te dá isso, de você aquietar sua mente, você já está tendo um controle aí, e de você escolher o que você quer pensar, o que você não quer. Não, eu não quero pensar isso, eu vou trocar esse pensamento, porque esse pensamento está me trazendo angústia, está me trazendo ansiedade, está me trazendo tristeza e eu não quero vivenciar isso agora, ou eu não preciso vivenciar isso agora. E aí você muda. Então, olha o poder que a meditação te dá. Você já imaginou você ter o poder de controlar os seus pensamentos? O que pode te dar? É só a meditação. E de uma forma super natural. Né? Então, o que acontece? Por isso, esse parágrafo aqui do livro. Por quê? Porque quando você pensa que você está vivendo, mas eu tenho essa vida aqui toda, e você começa a praticar a meditação, você vê que é muito maior do que o que você vê aqui, o que você vive aqui fora. Que o seu mundo interno é muito maior. E é isso que vai te proporcionar aproveitar o que o mundo te oferece, o que a vida te oferece. É você, essa conexão primeiro com você, para depois com o mundo. É isso que vai fazer a diferença. Aí tem um outro trecho aqui, que eu falo aqui também no meu livro. Deixa eu achar aqui. Eu falo assim, quer ver? Meditando, encontramos o conhecimento. Ele está ali, à nossa disposição, dentro de nós mesmos. Mas nossa mente inquieta não nos permite parar para encontrar. E é na meditação que dominamos, aquietamos nossos pensamentos. Com a mente calma e só assim, conseguimos enxergar o que precisa ser visto, ouvir o que deve ser ouvido e compreender o que é necessário ser compreendido. Por isso que eu digo tanto que a meditação liberta, porque ela é libertadora. Né? Ela nos liberta de um monte de amarras que a gente não tinha nem consciência que tinha essas amarras. Aí depois eu tenho um outro, olha, aí vamos passar agora, por quê? Porque hoje já se sabe que as pessoas que praticam meditação, elas têm um cérebro diferente do que as pessoas que não praticam. Ela tem algumas regiões do cérebro, justamente essas regiões que trazem bem-estar, que trazem compaixão, que é um sentimento tão importante, que traz autocontrole, ela tem felicidade, alegria. As pessoas que meditam, elas têm essas regiões mais densas, mais musculosas, vamos dizer, tá? Não é bem esse termo, mas mais musculosas, mais trabalhadas. E isso pode ser comprovado porque hoje nós temos vários exames através de imagem que não tinha antigamente. Antigamente, as pesquisas sobre os benefícios da meditação, que já começaram há muitos e muitos anos,
Um dos primeiros foi com Herbert Benson, que ele criou em Harvard. Tem um espaço lá, que parece que é Mente e Corpo, o nome, criado por ele. E ele é um estudioso, é um médico estudioso da meditação, pesquisador. E tem médicos aqui no Brasil também. E antigamente você não tinha esses exames de imagem, não tinha. Então você imaginava, você pensava, você percebia que a pessoa que meditava tinha uma vida diferente, a forma de encarar a vida diferente das que não meditavam. E que tinha uma saúde melhor. Porque, claro que o estresse, a ansiedade, ela desequilibra todo o nosso organismo, todo o nosso ser. E é sabido que a pessoa que pratica meditação, ela tem um sistema imunológico mais forte, claro. Então, e a prática, só a prática da meditação em si, como ela harmoniza todo o seu organismo, claro que você consegue curar determinadas doenças que têm um cunho muito emocional, muito psicológico, né? Muito vindo de traumas. E outras doenças que ela não cura, ela alivia, ela ajuda muito, porque é muito comum que a pessoa doente no estágio, a pessoa fique muito ansiosa, fique muito até depressiva. Então a meditação te ajuda para você transitar por uma doença de uma forma melhor, sentindo inclusive menos dor, porque a prática da meditação, comprovado por pesquisa, libera endorfina, que é um poderoso analgésico natural. Tanto que a meditação hoje ela é utilizada por médicos, tanto em clínicas como em hospitais, ela é muito utilizada no mundo inteiro e aqui no Brasil também, por médicos para alívio da dor, inclusive em pacientes com câncer. Ela vem como coadjuvante. Então é muito interessante isso, o poder da meditação, né? Então, agora eu vou ler aqui um trecho. Tem uma pesquisadora, ela é muito conhecida. Deixa eu ver se é esse trecho aqui, peraí. Não. Peraí, só um minutinho, gente. Eu me perdi aqui um pouco. Bom, eu me perdi aqui um pouco, mas eu vou ler um trecho aqui que eu achei muito interessante. Ah, tá aqui. Meditação e Neurociência, Sara Lazar. Ela é PhD. Ela é uma estudiosa da meditação. Tem vídeos dela, inclusive o meu site, www.sandrarosenfeld.com.br, tem uma parte ali de pesquisas e benefícios da meditação. Eu coloquei várias pesquisas curtinhas ali e alguns vídeos que super eu recomendo a leitura. Então a Sara Lazar, que é PhD, e ela escreveu nesse livro aqui, esse livro é muito bom também, chama-se O Poder de Cura da Meditação. E esse livro quem me indicou foi um ex-cliente meu de meditação. E eu indico muitos livros, no meu site você também encontra dicas de leitura. E alguns clientes meus me indicam livros também, porque eu sempre sugiro, aconselho a quem pratica meditação, quem faz o meu curso, que depois leia muito, porque você fica muito solitário com a meditação. Infelizmente, ainda hoje, poucas pessoas praticam meditação. Então, eu sempre digo que a leitura vai te ajudar, vai te dar força para você seguir em frente. E os livros de meditação, eles não são chatos. Pelo contrário, são livros bem interessantes, tá? Então, ela diz o seguinte: você já teve vontade de saber o que se passa dentro da cabeça de alguém durante a meditação? Olha só, que ela escreve aqui no livro, nesse capítulo, é o capítulo 6 do livro. Você já teve vontade de saber o que se passa dentro da cabeça de alguém durante a meditação? A neurocientista Sara Lazar, eu acho que é Lazar ou Lazar, usa um scanner de ressonância magnética para medir a atividade cerebral e investigar como a prática regular pode alterar a estrutura cerebral de um meditador. Ela apresenta algumas de suas mais recentes pesquisas
que demonstram que a meditação modifica partes do cérebro responsáveis pelo processamento das emoções, causando um poderoso efeito sobre a amígdala. A estrutura cerebral amígdala é a estrutura cerebral que ativa o medo, o estresse e a raiva. Então, o que acontece? A pessoa que pratica meditação, ela consegue ter um efeito sobre a amígdala. Por isso que as pessoas que praticam a meditação, a amígdala ela é muito impulsiva, ela é muito antiga, é uma coisa da Idade das Pedras, vem com a gente, e ela é para proteger, na verdade, né? Então ela ativa o medo para você fugir ou lutar, né? E isso gera estresse, gera raiva. E o que acontece? A pessoa, tem muita gente que não tem controle sobre isso, então tem as atitudes e as palavras impulsivas que muitas vezes causam danos irreparáveis para a própria pessoa e para o outro. E com a prática da meditação você consegue começar a ter um controle sobre isso. E com controle sobre isso, você já consegue ter um controle sobre a sua vida. Olha só o poder da meditação, gente. Ela ajuda a controlar os pensamentos, tá? Ela tem um controle sobre as suas emoções, né? Sobre a amígdala. Então, e ela conseguiu provar isso, que é o que eu falei antes, né? Ela conseguiu provar, sabe? Então, há mais de 2000 anos tem se afirmado que a meditação pode ocasionar um vasto leque de efeitos positivos, tanto para o corpo quanto para a mente. Apenas muito mais recentemente, contudo, a comunidade científica começou a tornar públicas as inúmeras mudanças benéficas que ocorrem enquanto uma pessoa medita, que incluem redução nos hormônios do estresse e aumento nos marcadores biológicos do relaxamento físico. Além dos efeitos mais imediatos da meditação que eu falei aqui, os praticantes também informam experimentar outros mais duradouros. Então, no momento que você está meditando, você consegue mudar o seu estado mental. Então, você consegue, se você está angustiada, a angústia acaba. Nada mudou fora, mas quando você libera endorfina, serotonina, que trazem um bem-estar e você aquieta, porque na meditação, naturalmente você aquieta a sua respiração. E quando você aquieta a sua respiração, você aquieta todo o seu ser, você muda o seu estado mental. Então, é tanta coisa aqui que eu não vou falar de tudo não, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Agora, tem um outro autor aqui, deixa eu ver o nome dele. Aqui são só médicos, cientistas. Esse livro são capítulos escritos só por médicos e cientistas. Então esse aqui, Erika Rosenberg, PhD, parece até, né? Rosenfeld, meu nome, mas é Rosenberg. As emoções causam uma poderosa influência em nosso estado de espírito, na nossa felicidade e até mesmo saúde. Mas temos algum controle sobre ela? Erika Rosenberg, cientista e consultora do Center of Mind and Brain da Universidade da Califórnia, Davis, é uma universidade, é uma proeminente especialista no estudo das emoções, além de professora de meditação. Aí ela conta aqui, né, a jornada, e aí ela diz o seguinte aqui: se eu tivesse que dizer em uma ou duas frases quais são os benefícios da meditação para a sua vida inteira, em termos emocionais em particular, seria algo como: a prática meditativa ajuda a introduzir o elemento da escolha. Gente, isso aqui é bárbaro. A minha live da semana passada foi sobre isso. Foi sobre saber escolher. Por quê? Porque a gente ouve, então hoje que nós estamos passando por momentos muito difíceis e perturbadores, né, com a pandemia, a gente ouve muito falar assim: você não tem controle sobre o que acontece na sua vida, sobre os eventos externos, mas você pode escolher como lidar com ele. A gente ouve isso toda hora. Eu fico olhando isso e falo assim, gente, como se fosse a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Não é. Se você não tiver ferramentas internas, você não vai saber fazer a escolha certa. Então eu falei, na minha live tá aí no Instagram, tá no YouTube, a live da semana passada, de quarta-feira passada.
E é justamente isso. A melhor ferramenta para te ajudar a você fazer as melhores escolhas na sua vida e ter uma vida mais plena e feliz é a meditação. E é muito interessante ela ter colocado isso aqui, sabe? Eu fiquei assim encantada, entendeu? Se ela tivesse que falar uma ou duas frases, ela diria: a prática meditativa ajuda a introduzir o elemento de escolha. Olha outro poder da meditação. Pensa o que é isso. Você conseguir realmente fazer a escolha certa, as escolhas certas na sua vida, em tudo. É realmente uma coisa assim, sabe? Impressionante. Então você vê, eu falei de poder da meditação, eu falei, você passa a controlar os seus pensamentos, o que é importantíssimo, porque esse pensamento gera emoção, que gera sentimento, né? Emoção, sentimento que gera ação. Então isso aí é fundamental. Você passa a controlar, você passa a ter um controle. Você pode começar a fazer escolhas importantes, escolhas corretas na sua vida. E qual foi a outra coisa que eu falei que a meditação te dá? É o poder do controlar os pensamentos, controlar as emoções, os sentimentos que vêm com os pensamentos, a ter o poder da escolha. Olha o poder de controlar o pensamento, o poder de controlar suas emoções, o poder de você poder fazer a escolha certa, né, as escolhas certas. Então, assim, sabe? Aí ela coloca aqui o cultivo da atenção plena, que é a meditação ela é a atenção plena, né? Tanto que meu curso de meditação chama-se Meditação Foco Pleno. O cultivo da atenção plena e da autocompaixão. Por que autocompaixão? Muito interessante isso. Que você passa a se olhar de outra forma, você passa a ser menos intransigente com você, você passa a se acolher. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, sabe? O autoacolhimento. E ela fala da compaixão aqui, da autocompaixão, mas eu vou além. Eu só entendi o que é compaixão, só desenvolvi a compaixão com a prática da meditação. Foi uma das coisas que mais despertou em mim e mais importante. Nossa, é muita coisa mesmo. O cultivo da atenção plena e da autocompaixão possibilita que nós acalmemos, que percebamos o que fazemos e nos lembremos do seguinte: quero ser feliz e obter as fontes da felicidade. Quero ficar livre do sofrimento e das fontes do sofrimento. Sabe? Então a meditação te dá isso, né? Esse de você poder se olhar e de fazer escolhas para você na sua vida. E eu vou encerrar aqui com um trecho. Vocês já ouviram falar nesse autor, Yuval Noah Harari? Eu acredito que sim, né? Grande parte já ouviu falar, porque ele é um best-seller hoje no mundo, tá? Ele tem 3 livros publicados, Homo Sapiens, que é maravilhoso, Homo Deus, que foi o segundo dele, e agora esse terceiro, que é 21 lições para o século XXI. Os 2 primeiros eu já li, esse aqui eu ainda não li. Eu vou ler. Na verdade, o segundo eu estou terminando, eu já comecei há algum tempo, mas os livros dele são todos assim, 500 páginas. Mas são mais que você lê assim, agradecido. E eu descobri que ele pratica meditação. Ele faz 2 horas de meditação diariamente e uma vez por ano ele faz um retiro. Então eu vou ler, antes que nosso tempo acabe, porque eu quero ficar quero gravar, né? Deixar gravada a nossa conversa, esse bate-papo. Ele dedicou o último capítulo do livro dele, que eu já li mais de uma vez, ele dedicou à meditação. É tão importante a meditação na vida dele, que ele dedicou o último capítulo do livro dele inteiro à meditação. E aí ele fala uma coisa, ele fala inclusive aqui, que ele só conseguiu escrever esses livros porque ele medita, senão ele não teria conseguido. E ele diz o seguinte aqui, que eu vou encerrar com isso: à medida que a tecnologia se aperfeiçoava, aconteceram 2 coisas. Primeiro, quando facas de sílex evoluíram gradualmente para mísseis nucleares, ficou mais perigoso desestabilizar a ordem social, né? Porque aí podia acabar o mundo. Segundo, à medida que pinturas rupestres gradualmente evoluíram para transmissões de televisão, ficou mais fácil iludir pessoas.
no futuro próximo, algoritmos poderão complementar esse processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas. Serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas, ainda teremos escolha. Se fizermos esse esforço, ainda podemos investigar quem somos realmente. Mas se quisermos aproveitar essa oportunidade, é melhor fazer isso agora. E ele está falando aqui da meditação. Então ele simplesmente dedicou o último capítulo do livro dele, esse cara que é um gênio, que hoje é o palestrante mais bem pago do mundo, que os livros dele são maravilhosos. Ele dedicou o último capítulo do livro dele, desse livro, à meditação. Então, gente, já tô aqui falando há quase 1 hora, né? Faltam 10 minutinhos para daqui a pouco, de repente, 15 minutinhos. E eu acho que eu consegui passar bem aqui o que é o poder da meditação. Então, vai ficar gravado. Eu sei que muita gente não pode assistir nesse horário, mas depois eu vejo, meus vídeos são assistidos por 100, 200, 300 pessoas e mais. Então, eu espero que realmente, para aquelas pessoas que têm interesse em transformar a vida, de ter uma ferramenta, realmente ter o interesse de ter uma vida melhor, saber realmente como a meditação ela é transformadora, qual o poder que ela tem de transformar a nossa vida. Eu deixei alguns exemplos aqui bem práticos e espero que possa ter ajudar a todos vocês para que possam buscar essa ferramenta, incluir na vida de vocês uma ferramenta tão simples, não é fácil aprender, mas é simples e que vai mudar a vida de vocês para melhor. Beijo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma coisa, pode fazer aqui, a gente tem ainda alguns minutinhos, ou podem falar comigo pelo direct também, tá? Tirar alguma dúvida, o que for. Silvia, minha querida, Silvia, ela foi minha personal, hoje eu estou sem personal, mas pretendo voltar com ela em breve, né? E ela é uma personal incrível, tá? Quem estiver buscando alguma coisa personal de ginástica, né? Ai, meu Deus, Silvia, me faltou aqui o nome. Enfim, ela que me acompanhava, minha personal de musculação. Cristina, obrigada, que bom que você gostou, que bom que você gostou. Gente, compartilha, faça com que isso chegue a mais pessoas, tanta gente precisando de se autoajudar, né? Tanta gente precisando de ajuda e muitas vezes a pessoa não desconhece a meditação e ficam tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. E aí esses remédios, quanto mais você toma, menos você consegue lidar com as situações de estresse e de frustração. Não precisa isso. Então, sabe, compartilha com quem vocês acham que pode ajudar, que realmente pode incluir esse hábito na vida e mudar e transformar. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês, beijo grande. Quarta-feira que vem eu vou falar sobre sono, tá? Como ter uma boa noite de sono sem medicamento, tá bom? Beijo, tchau, gente!